Desde março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia do novo coronavírus em todo o planeta, nossa vida mudou da noite para o dia. E essa realidade fez com que escolas, igrejas, casas de espetáculo, enfim, tudo ficasse fechado por um bom tempo. Foram meses com a comunidade cumprindo quarentena dentro de suas casas. Aos poucos, a flexibilização foi trazendo a reabertura de diversos setores, como o comércio, por exemplo. E os templos religiosos aqui em Campos, desde o mês de julho, puderam reabrir suas portas com 30% da capacidade de ocupação. Então, nós do Folha 1 apresentamos a partir de agora uma reportagem especial trazendo um raio-x, uma análise de como ficou a realidade da Igreja Católica aqui na cidade depois dessa reabertura. Nós visitamos 3 grandes templos católicos do município: o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Catedral do Santíssimo Salvador e a Paróquia do Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que é a igreja principal da administração apostólica São João Maria Vianney. Vamos conferir. Sempre com igrejas lotadas e testemunha da fé de seus munícipes, vista em procissões e outras celebrações, Campos dos Goytacazes ficou impactada com a mudança rapidamente vivenciada neste cenário em razão da pandemia do novo coronavírus. No domingo de Páscoa, o bispo diocesano Dom Roberto Francisco Ferreira Paz presidiu a Santa Missa com a Catedral do Santíssimo Salvador de portas fechadas. Na celebração de Corpus Christi, o cenário foi parecido, já que os bonitos tapetes não foram confeccionados. Na passagem do Santíssimo Sacramento pelas ruas, pequenos grupos de fiéis acompanhavam um cenário tão diferente. Somente no dia 1º de julho, um decreto municipal fez com que as igrejas reabrissem suas portas, seguindo diversos protocolos de segurança. E a reabertura das igrejas trouxe uma nova realidade bem diferente. O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por exemplo, um dos maiores templos religiosos de Campos, sob a administração dos missionários redentoristas, deixou de receber 600 fiéis por celebração para acomodar apenas 200 pessoas. A realidade é bem diferente, mas já representa uma esperança para quem ficou durante tanto tempo sem o acesso às missas presenciais. Nesse período, o convite é para que a gente esteja de forma espiritual em comunhão com a igreja e em comunhão com o povo de Deus, porque faz parte da espiritualidade, da doutrina católica, essa comunhão que existe entre as pessoas de forma espiritual. Inclusive, Santo Afonso, fundador da Congregação Redentorista, ele tem uma oração para a gente fazer a comunhão espiritual. Então, é muito importante que nós, que somos herdeiros da tradição bíblica, tenhamos a clareza, a consciência de que Deus está conosco onde a gente está. Inclusive, na carta de São Pedro, ele fala das igrejas domésticas. É um apelo da igreja, nesse momento, que a nossa família seja uma igreja doméstica. E aqui, no santuário, nas paróquias, estejam as extensões da nossa espiritualidade. Na Catedral, graças ao decreto de reabertura, o novenário da 368ª Festa do Santíssimo Salvador se tornou possível, bem como as celebrações do 6 de agosto, dia do padroeiro de Campos. O que acrescenta a festa religiosa para os campistas? A crença que o Senhor Jesus, transfigurado, está sempre ao nosso lado, que nos cura, que nos restaura e que nos impulsiona não só a vencer a pandemia, mas vencer outras pandemias que estão relacionadas com esta. A pandemia do egoísmo, a pandemia da intolerância, a pandemia justamente da violência. E seguindo todos os protocolos, a Catedral segue com sua rotina de missas. No começo foi um grande desafio, porque é tudo novo, ao mesmo tempo gera expectativas e também gera incertezas, né? Mas aos poucos, fomos nos adaptando, melhorando e, ao mesmo tempo, buscando, não deixar de sermos aqueles transmissores da palavra de Deus, não transmissores de um vírus, mas sim da palavra de Deus, mas sempre com esta preocupação, preocupação de criar um ambiente assim que as pessoas se sintam seguras, mas ao mesmo tempo
possam reabastecer, né, o seu coração, a sua mente, alimentando a sua fé, né, com a escuta constante da palavra do Senhor, né? E os desafios vão sendo superados a cada dia, né, a partir do momento em que nós nos colocamos, né, de modo confiante, esperançoso, mas também fazendo a nossa parte, né? Penso que nós devemos, como seres humanos, sempre buscarmos preservar nesse dom mais precioso que Deus nos concedeu. E nada melhor do que cada um poder fazer, né, a sua parte, né? E a igreja, ela está buscando fazer a sua parte, né, nesse momento, para dar uma resposta positiva, né, a este combate contra este vírus, né? Felizes com o retorno das celebrações presenciais, fiéis de todas as idades enfatizam a importância desse encontro mais próximo com a religiosidade. A igreja fez falta para mim nesse período de quarentena, estar aqui em encontro com Cristo. Mesmo assistindo às celebrações da residência, não é a mesma coisa que estar aqui, né, nesse templo. Então a importância da igreja estar aberta para a gente reforçar a nossa fé com outros irmãos. Faz toda a diferença para mim, estar aqui todo domingo. Temos que orar, temos que agradecer a Deus os momentos difíceis que estamos passando por Ele, pela pandemia, por essa situação que estamos passando. Agradecer a Deus é muito pouco ainda pelo que Ele tem feito por nós, nos livrando de tantas coisas terríveis, nos ajudando, nos amparando, nos iluminando. Com celebrações realizadas na forma extraordinária do rito romano, a igreja principal da administração apostólica São João Maria Vianney, do bispo Dom Fernando Rifan, também teve que se adaptar à nova realidade. Nós sabemos que também foi difícil o tempo que nós tivemos um lockdown, uma quarentena mais dura, pela qual não podemos vir às igrejas, mas agora, graças a Deus, os templos reabriram e você pode retornar para a casa de Deus, para viver de novo a sua fé celebrada na sagrada liturgia da igreja. Claro que nós rezamos em casa, em família, mas nós sabemos que a nossa fé, ela é o encontro com Deus. E Deus está vivo, Jesus está vivo, é na Eucaristia, na celebração da Santa Missa, onde nós, especialmente aos domingos, ouvimos a sua palavra e o recebemos na Santíssima Eucaristia. Independente das limitações impostas pelo novo normal, de portas reabertas, os templos católicos seguem com sua missão. Então, realmente, é um momento de voltarmos para a casa de Deus, retornarmos para as orações, para as celebrações, para reencontrarmos com aquele que é a essência da nossa vida. A fé, ela é uma resposta que nós damos, né, a esse chamado, a este convite que Deus nos faz. E nesse tempo de pandemia, a fé, ela se torna esse baluarte, esse refrigério, né, para respondermos a essas incertezas, né, a partir do momento em que nós confiamos, depositamos a nossa esperança em Deus, né, nosso Senhor. É esse intercâmbio espiritual que fortalece a nossa fé e nos ajuda a enfrentar esse momento difícil, momentos de crise social, crise política, crise econômica, mas a nossa fé não pode entrar em crise não.